que parece que tem uma certa guerra aqui em cima da nossa cabeça, né? Então, de um lado, você tem alguns pensamentos que estão tentando te ajudar, estão tentando te motivar a você fazer mais, você ir além. Parece que do outro lado, né, e são como se fossem dois exércitos batalhando, parece que do outro lado tem pensamentos que estão contra você. E eles querem que você desista. E isso lá acontecendo, né? Uma guerra mundial, assim. A gente muitas vezes fala aqui na Eureka, né? Do DMI, Diálogo Mental Infinito. Parece que essa guerra você quer que uma hora ela acabe. E muitas pessoas, muitas vezes acabam nos relatando que queriam que pelo menos tivesse uma definição. Tudo bem, vai ser uma definição prejudicial para mim, uma definição boa para mim, não importa. Eu queria que tivesse uma definição. Porque fica rolando essa guerra mundial, essa batalha aqui, nesse diálogo mental infinito sobre a sua cabeça, né? Tem os pensamentos de um lado e os pensamentos de outro. Agora, você parou para se dar conta que eu não estou dizendo que esses pensamentos de um lado ou de outro são você. Quem é que é você no meio disso tudo? Para e olha para essa ilustração aqui, né? Essa demonstração que eu estou fazendo. Onde é que você está aqui no meio disso tudo? Você está observando essa batalha acontecer. Você está vendo que de um lado agora surgiram aviões, tanques de guerra, do outro lado tem mísseis, torpedos, sei lá o quê. Mas você segue ali. Você segue ali observando tudo isso. Quando a gente começa a desenvolver essa capacidade de observar, ver com clareza que os nossos pensamentos, eles não significam que o Luiz é aquele pensamento, tudo bem, esses pensamentos eles estão rodando dentro da cabeça do Luiz, mas eles não são o Luiz. O Luiz é quem pode enxergar, o Luiz é quem pode observar e perceber esses pensamentos sem necessariamente agir sobre eles. Quando a gente começa a desenvolver isso, surge de certa forma um insight, né? Surge um insight de que se você não é os pensamentos, você pode observá-los, você não necessariamente precisa comprar um ingresso para essa guerra mundial. Você pode perceber que essa guerra mundial está rolando e ainda assim pode optar, pode decidir, através inclusive desse exercício, essa prática de você retomar o foco no momento presente. Você retomar o foco para a sua respiração. Isso permite que você saia um pouco dessa guerra mundial, essa realidade alternativa que está rolando, para você retomar as rédeas da sua vida. Você retomar o caminho que você quer tomar, e não o caminho que os seus pensamentos estão querendo que você tome. Essa liberdade é muito importante. E é isso que a Eureka tenta passar para você, né? Não é exatamente a supressão do pensamento, mas sim como que você vai lidar com esse diálogo mental infinito. Exatamente. Foi exatamente o que a gente tentou fazer durante a meditação. Você deve ter percebido que todo mundo aqui tem essa capacidade, que é a capacidade de pensar, mas também a capacidade de perceber que está pensando. Uma coisa muito interessante da gente como ser humano, né? A gente não só pensa, mas a gente percebe que está pensando. E se a gente é capaz de perceber que a gente está pensando, significa que a gente não é os pensamentos, né? Se você consegue olhar para uma coisa que está fora de você, significa que você não é aquela coisa. É um raciocínio lógico, são leis básicas da lógica. E se você é capaz de perceber que você olha, você consegue enxergar um pensamento, significa que você já não está grudado nele. Por quê? Quando você está no meio daquela guerra mundial, às vezes você esquece que você é o observador, que nem o Luiz falou. Que você não é o míssil, que você não é o avião, que você não é nada do que está acontecendo ali, mas que você está observando aquela guerra. Uma guerra que é virtual. Então, o que a gente sempre diz beleza, os pensamentos negativos eles estão torturando você, mas mais do que os pensamentos, é o diálogo que você cria a partir de um pensamento negativo. Então, olha que interessante. Você está no meio do seu dia e aí aparece aquele pensamento assim, putz, fiz esse negócio errado, fiz o trabalho errado, fiz a minha tarefa errada. Logo na sequência pode vir um pensamento assim, que responde a esse, né? E você diz, porque eu estou numa fase muito ruim. E aí vem um terceiro pensamento que diz, quando será que essa fase muito ruim vai acabar? E aí vem um quarto pensamento que diz, porque ontem eu chorei até eu consegui dormir, eu estava muito mal ontem. E aí vem um quinto pensamento que diz, porque eu acho que eu vou continuar assim para sempre, porque da última vez a minha fase depressiva durou 1 ano. E aí depois vem um outro pensamento que diz, mas naquela época eu tinha
a minha mãe me cuidando e ela era muito boa. E agora não tem ninguém, então vai ser pior. Então, olha como é louco, né? Você começou com uma tarefa que tinha dado errado. E foi um pensamento negativo. E você transformou esse um pensamento negativo num diálogo que foi composto de no mínimo uns 10 outros pensamentos negativos. Então, poxa, se você tivesse... imagina essa vida. Você tem vários pensamentos negativos ao longo do dia, mas nessa vida ideal que a gente está imaginando, eles aparecem e é um pensamento negativo. Porque você não deixa ele se transformar num diálogo. É muito melhor você ter uma vida com 10 pensamentos negativos enquanto eles são espalhados ao longo do dia, do que você ter um pensamento negativo, mas que você transforma em 100. Porque você consegue transformar um pensamento negativo em 100 pensamentos negativos. É só uma questão de continuar conversando com a sua mente. E conversando com esse pensamento. E dando corda. E alimentando esse monstro. Então, o treino de não continuar essa conversa. De perceber que eu estou entrando nesse debate e sair do debate. Perceber que eu estou entrando no debate e sair do debate. Esse é o treino diário que cada um de vocês vai ter que fazer na vida, não é isso? Exatamente. E, gente, assim, por mais que meu interesse não seja tanto assim, né, assustar vocês pelo fato só de querer assustar, né? O Luiz tá querendo aqui pegar uma peça, não é isso. Mas eu tenho certeza que todos vocês aí, todo mundo já passou, assim, por momentos difíceis emocionalmente, né? Então você deve saber, mas talvez você não tenha se dado conta, que a nossa mente pode nos enganar, pode nos trazer uma armadilha mental que nos leva para cantos muito sombrios da psicologia como um todo, né? do funcionamento humano como um todo. Então imagina você começa a engajar num pensamento que você não presta para nada. Você começa a engajar nisso, surge um turbilhão de pensamentos em relação a isso. Daqui a pouco, cara, só por causa dessa peça aí que a sua mente pregou em você, essa armadilha aí que foi colocada para você, daqui a pouco você já está considerando tirar a sua própria vida no meio disso tudo. Então, quando a gente traz, né, essa ideia, né, de que, cara, pensamento, o problema não é o pensamento, o problema é o diálogo, a gente está dizendo duas coisas para você aí de casa. A primeira delas é uma mensagem assim muito libertadora, eu tenho que dizer para você, porque você tem como não alimentar essa parada toda. Muitas vezes o que acaba sofrendo a pessoa, né, é que ela não sabe como lidar com isso, como que a gente vai lidar com esse sofrimento. Então essa mensagem é uma mensagem que eu entendo como libertadora. A segunda mensagem, no entanto, é de que você não tem culpa sobre isso, mas você tem responsabilidade, que você vai ter que colocar em prática algumas coisas diferentes. Uma coisa é você trazer pra gente assim, Henrique, Luiz, mas eu já testei isso que vocês disseram, não funcionou. Tudo bem, tranquilo, vamos tentar outra coisa diferente. Agora, você segue com esse padrão, infelizmente, de diálogo mental infinito e você não dá nenhum micropasso na direção de a gente se libertar desse diálogo mental infinito, não é porque eu quero que isso aconteça. Pelo contrário, eu queria que você fizesse as mesmas coisas e o resultado fosse diferente. Mas dificilmente você vai fazer as mesmas coisas e o resultado vai ser diferente. Entende? Então são essas duas mensagens que a gente tenta trazer quando fala sobre pensamentos grudentos, pensamentos negativos, como que você liberta, né, a sua mente de toda essa prisão aí, de todo esse sofrimento que acaba sendo trazido para você. Tchau, galera. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal.